vamos estudar a nossa lição de hoje, segunda-feira, continuando a história de ontem. Quem estava aqui ontem? Lembra? Ontem a gente viu o quê? Que Pedro saiu caminhando sobre as águas. A gente viu que Pedro tirou os olhos de Jesus para olhar para os seus amigos lá no barquinho e com isso ele afundou, certo? Bom, só que aí agora a gente vai ver como que Jesus advertiu Pedro, né? Então Jesus pegou na mão de Pedro e falou por que ele teve pouca fé, por que ele não creu, né? Devido a isso, ele afundou. Aí Jesus estava conversando com eles a respeito de algo que iria acontecer. Pergunta, para que servem as placas de trânsito? E aí? Por exemplo, tem uma placa na beira da estrada lá, tipo assim, animais selvagens, né, podem atravessar a pista. Então isso quer dizer o quê? Que naquela região, animais cruzam a rodovia e que a gente tem que ficar atento, porque senão um animal vem e causa um acidente, né? Então a gente tem que ficar meio esperto, que a qualquer momento pode ter algum animal atravessando aquela pista ali. E o que isso tem a ver com a nossa história? Jesus, ele queria advertir Pedro de um acidente que iria acontecer. Será que era um acidente de carro ou um acidente de cavalo? E aí, o que vocês acham? Bom, Jesus falou para os discípulos assim, ó: esta noite, todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então, a ovelha, a título de conhecimento, é um animal que é totalmente dependente do pastor, tá? Ela ouve a voz do pastor e o pastor a conduz aonde devem ir. Se não tem ninguém para conduzir, elas ficam meio que burrinhas, né? Elas ficam ali perdidas, sem saber para onde ir. E foi isso que Jesus falou, que o pastor iria ser morto e as ovelhas elas ficariam perdidas, sem saber para onde ir, tá? Era um detalhe. Aí Pedro, como sempre, lembra que eu falei na lição de ontem que ele era o primeiro a falar, todo, né? E aí Pedro olhou assim, ficou surpreso com o que Jesus falou e falou, Senhor, mesmo que todo mundo te abandone, ó, eu não, nunca vou te abandonar, sempre vou estar aqui com o Senhor. Aí Jesus conhecia Pedro, já sabia o que iria acontecer, Jesus falou para ele assim, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar, ó, 3 vezes. Aí Pedro falou assim, nossa, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou negar. Não vou negar o Senhor jamais. De jeito nenhum. Então, ele se achava, ele tinha autoconfiança, né? Ele achava que por ele mesmo, ele conseguiria se manter firme ali com o seu propósito. E aí, você é semelhante a Pedro? Você se comporta confiando em si mesmo sempre? Como é que você age diante da situação? Por exemplo, quando seus pais pedem a você para tomar cuidado com alguma coisa, você pensa que sabe tudo? Que eles estão exagerando? Ai, não tem nada a ver, isso aí que meu pai falou, não tem nada a ver. Por exemplo, tem meninos que gostam de empinar de bicicleta. Bicicleta é para empinar? Não, né? Se você quer andar numa roda, compra uma bicicleta de palhaço. E aí, quando o pai vai reclamar, os filhos falam assim, ai, nada a ver, não vai cair não tem nada a ver isso aí. E aí, cai lá e se machuca, né? Então, como que você age quando você recebe uma advertência? Pedro se achou, né, autoconfiante e falou que não, que ele não iria acontecer nada. E aí, agora, nós vamos pesquisar a questão 1, para procurar no dicionário o significado da palavra autossuficiente. E aí? Ó, se você não tem um dicionário, pode pesquisar aí no Google, onde vocês quiserem. Mas, se você não tem como pesquisar, eu vou dar uma dica para você. Sempre que as palavras começarem com auto, quer dizer que é algo próprio da pessoa, tá? Então, aqui a palavrinha autossuficiente, que ele, por ele mesmo, era o suficiente, não precisava de ajuda. Então, por exemplo, autonomia é uma pessoa que ela é capaz de fazer algo sozinha, tá? Autônomo é uma pessoa que trabalha por conta própria. Ela não depende de um chefe para cuidar dela. E autossuficiente é a pessoa que não precisa de ninguém, ela consegue fazer todas as coisas. Será que existe alguém autossuficiente para todas as coisas? Pode ser que exista
em uma coisa, uma qualidade, né? Mas não em tudo, tá bom? Então, o significado é esse. Autossuficiente é a pessoa que tem a capacidade de viver sem depender de ninguém, tá bom? Ela por ela. Fechou? Questão 2. Ao invés de se sentir autoconfiante, como Pedro deveria ter enxergado a si mesmo? Como Jesus se sentiu numa situação parecida? Aí é para a gente ler em João 5, versículo 30 e colocar uma resposta com as nossas palavras. João 5,30 fala o seguinte: eu nada posso fazer por mim mesmo, tá? Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, essa aqui é uma frase de Jesus, né? E Jesus, sendo filho de Deus, ele falou que por ele mesmo, ele não podia fazer nada. E que ele estava aqui para fazer a vontade de quem? De Deus, que o tinha enviado, certo? Bom, colocando em prática. E aí? Tente se lembrar de uma situação em que alguém o alertou contra algum perigo e você deu ouvido à advertência dessa pessoa. O que você aprendeu dessa experiência? Então, pensa aí na cabecinha de vocês. Você já foi advertido, não faz isso. Você aceitou ou você falou, não tem nada a ver isso aí. E aí, qual foi o resultado? Bom, pensa aí, analisa e hoje como que você iria agir depois da lição que você aprendeu. Então, a lição que nós aprendemos hoje, o tópico, né, de hoje, fala que por nós mesmos nós não somos ninguém, que nós somos totalmente dependentes de Cristo. E nós aprendemos a palavrinha autossuficiente, que ela, não existe quando relacionado com as coisas do céu. Tudo bem? Então, nós nos vemos amanhã para encerrarmos essa história aí e ver o que vai acontecer com Pedro diante da sua autossuficiência. Se ele ouviu ou não ouviu as palavras de Jesus. Tudo bem? Então, te espero amanhã para a gente estudar junto. Tchau, fica com Deus.